E pessoal, vamos resolver agora o problema de hipotenusa, tá? Dadas as coordenadas de 3 pontos A, B, C, tá? Eu coloquei um instrumento em uma determinada posição e realizei a visada para os pontos A, B, C. Dessas visadas, tá? Eu determinei os ângulos entre A e B, tipo que eu coloquei aqui, ó, A e B, e o ângulo B e C, tá? O1 e O2. Então, esses outros elementos aqui, olha só, são determinados, tá? O B, eu já falei que a gente determina calcula esse beta aqui, utilizando diferença de azimuth, tá? Então, dadas as coordenadas de 3 pontos, tá? Dadas essas coordenadas x e y de 3 pontos, os ângulos e dois ângulos, tá? Determina-se o que? As coordenadas do ponto E, da estação. E a partir dessa estação você pode determinar a coordenada de outros pontos, por exemplo, por irradiação, tá? Mas vamos aplicar então as equações vistas no vídeo anterior sobre teoria, né? Então, dado aqui as coordenadas de 3 pontos, o que você pode fazer? Olha só, se eu tenho as coordenadas desse ponto, eu consigo calcular o azimuth de A para B e de B para A, o azimuth de B para C e de C para B, ou seja, os azimuths de vante e de ré. Feito isso, eu consigo aqui também calcular, né, tendo aqui as coordenadas dos pontos A, B e C, eu consigo calcular a distância de A para B e de B para C, tá? Então aqui, ó, dadas as coordenadas desses 3 pontos, A, B e C, eu vou calcular primeiro, ó, delta x de A para B. Delta x de A para B é o x de B menos o x de A. Delta x de B para C é o x de C menos x de B. Como eu calculei o x e eles estão na mesma coluna, eu vou calcular o y, olha só. Y de C menos y de B. Sempre, olha só, a coordenada do final menos a coordenada do início, tá certo? Então, como que eu calculo a distância de A para B? É a raiz de quê? De delta x de A para B ao quadrado mais o delta y de A para B ao quadrado, tá? Então, tem a distância de A para B, vou arrastar aqui, distância de B para C, distância horizontal. Então, utilizando as coordenadas, né, eu consegui dos pontos A, B e C, eu calculei as distâncias horizontais. Agora vamos calcular aqui o azimuth. Azimuth de A para B, graus de quem? Arctangente de delta x de A para B. Delta x de A para B. Sobre delta y de A para B. Aí eu falo o seguinte, ó. Delta x é positivo, delta y é positivo. Está no primeiro quadrante. Então o resultado é o próprio azimuth. Tem o azimuth de A para B. Para calcular o azimuth de B para A, basta fazer o azimuth de A para B mais ou menos 180. Só que olha só, como esse azimuth é menor que 180, você soma 180 graus, tá certo? Agora o azimuth de B para C. Eu vou copiar aqui, olha só, é a mesma equação e vou trocar os elementos. O azimuth de B para C, eu tenho que pegar aqui, ó, delta x de B para C dividido por delta y de B para C. Delta x é positivo, delta y negativo, está no segundo quadrante. Então, a este resultado eu somo 180 graus. Tá, e agora, azimuth de B para C é esse. Azimuth de C para B, que é o azimuth a ré ou contra azimuth, é igual ao azimuth de B para C mais 180 graus. Tá? Tem aqui os azimuths de vante e de ré do alinhamento AB e BC. Tem o ângulo observado em campo, O1, o O2. Agora, olha só, como que eu calculo, por exemplo, o K? O que é o K? Voltando aqui,
Olha só. O que eu chamei de K? O K, olha só, é seno de O1 que eu tenho. Só, seno de O1 que eu tenho vezes distância horizontal de B para C. Distância horizontal de B para C eu tenho. Cadê aqui, ó? Esse daqui. Seno de O2. O2 eu tenho. Distância horizontal de A para B. Opa, eu tenho. Então eu consigo calcular o K. Então K, seno de O vezes a distância de B para C. Como que eu calculo o K? O K é seno de O1 vezes a distância de B para C. Seno de O1 vezes a distância de B para C. Igual seno radianos de O1 vezes a distância de B para C, dividido seno de O2 vezes a distância horizontal de A para B. Vou só colocar um parênteses aqui, um aqui e outro aqui, ó. Bom, pronto, calculei o K. Como que eu calculo beta? Beta é este valor aqui, ó. Repara, beta vai ser o azimuth de B para A, azimuth de B para A, menos o azimuth de B para C. B para C. Se essa diferença aqui tivesse dado negativo, ou seja, menor que zero, você teria que somar 360 graus, tá certo? O R, como que eu calculo o R? Vamos procurar aqui o R. O R é essa resultante aqui, olha só. 360 graus menos beta menos O1 menos O2. Então, vai ser o quê? 360 graus menos 360 graus menos beta menos O1 menos O2. Então, eu calculei aqui o R. 360 graus menos beta menos O1 menos O2. O que é R menos alfa. Eu não calculei alfa. Como que eu calculo? Olha só, o que? O que é arco cotangente de quem? Do K. K eu tenho. Cosseno de R eu tenho. R eu tenho. Então eu consigo calcular o que. Então vai ser o que? Olha só. Graus de quem? A cotangente de K mais cosseno radianos de R vou colocar aqui, dividido, vou abrir mais um parênteses aqui, ó, que eu peguei aqui, ó, esse aqui, vou colocar mais um aqui, ó, pronto, dividido por seno radianos de R. Vamos lá, só conferir isso aqui, ó. Fecha aqui e fecha aqui. Agora fecha isso aqui. Isso aí. Então, que eu calculei o que? Agora o alfa, olha só. Como que eu calculo o alfa? O alfa vai ser 360 graus menos beta menos O1 menos O2. Ué, mas espera aí. Esse é o R, ó. Vai ser o R menos o que? Esse é R menos o que? Então, acho que calculei o alfa. Então, tem o que e tem o alfa já calculado,
certo? Como que eu calculo beta 1? Olha, se eu tenho alfa e tenho O1, 180 graus menos o quê? 180 graus menos alfa mais O1, alfa mais O1 dá o beta 1. E o beta 2 vai ser igual a 180 graus menos Q mais o O2. E o azimuth de A para E? Azimuth de A para E vai ser igual, olha só, azimuth de B para A, azimuth de B para A, mais o ângulo alfa. Então, azimuth do alinhamento AE é igual ao azimuth do alinhamento BA, mais o alfa, mais análise. Olha, se esse valor, como ele foi maior que 180, menor que 540, eu subtraio 180 graus. O azimuth de B para E. O azimuth de B para E, eu posso pegar o azimuth de C para B mais o beta 2. Tá? Azimuth de B para E é igual o azimuth de C para B mais beta 2 mais análise. Olha, maior que 180, menor que 540, menos 180 graus. E o azimuth de C para E? Olha, o azimuth de C para E é igual ao azimuth de B para C, mais esse ângulo horário aqui, olha só. Só que eu não tenho ele, mas se eu fizer 360 graus menos que, eu tenho. Então vai ser o que? Azimuth de B para C, mais, vou colocar aqui, ó, 360 graus menos que, mais análise. Como é maior que 180, vou colocar menos 180 graus. E menor que 540, menos 180. E a distância de A para I? Ó, eu quero calcular essa distância aqui. Eu tenho essa distância, tenho todos os demais ângulos. Então, distância de A para B sobre seno de O1 é igual a distância de A para E sobre seno de beta 1. Então, distância AE1, AE. Distância de A para E vai ser a distância horizontal, olha só, distância de A para B, ó, distância de A para B sobre seno de O1 é igual a que? Distância de A para E sobre seno de beta 1. Então, distância de AE vai ser igual a que? Distância de A para B vai ser igual distância de A para B vezes, aqui vai ser o que? Seno radianos de quem? Beta 1 sobre quem? Beta 1 sobre seno de O1. Só que não é aqui não. Sobre seno radianos de quem? O1. Então é esse. Distância de A para E. Distância de B para E. Distância de B para E, olha só. Eu posso fazer o seguinte. Eu tenho essa distância, tenho esse ângulo. Eu tenho esse ângulo, quero essa distância. Então, distância de A para B sobre seno de O1 é igual a distância de B para E sobre seno de alfa. Que é esse daqui. Então, distância de B para E é igual a seno de alfa. Como isso daqui, olha só, é praticamente a mesma coisa, eu vou copiar e eu vou substituir. Vai ser o que? Olha só. Distância de A para B. Então, distância de A para B é o mesmo valor. Não preciso mexer. Seno de alfa. Esse daqui é seno de alfa. Então, alfa, ó, seno de alfa sobre O1. O1 tá na mesma aqui, ó. J31 é esse. Então, é esse daqui que eu vou trocar para alfa.
tá? Então só conferir. Olha, é distância de A para B vezes seno de alfa sobre seno de A1. Agora, vamos lá de novo. Vou repetir a equação, vou verificar o que eu tenho que trocar. Distância de C para E, só mostrando aqui, ó. Eu quero essa distância, então distância de B para C sobre seno de O2 está para distância de C para E sobre seno de beta 2, tá? Então aqui vai ser o que? Olha só, distância de B para C, troquei aqui, que multiplica o que? Olha só, seno de beta 2 sobre seno de O2. Então tá aqui, distância de C para E. Então tem que eu tenho o azimuth de A para E, distância horizontal de A para E. Tenho o azimuth de B para E e a distância horizontal de B para E. Tenho o azimuth de C para E e tenho a distância de C para E. Então consigo calcular as coordenadas do ponto E a partir do ponto A, do ponto B e do ponto C. Normalmente você faz de um e calcula os outros para poder conferir os cálculos, tá? Então, olha só, como que eu calculo delta x de A para E? É a distância horizontal de A para E vezes seno do azimuth de A para E. Como está na mesma sequência, olha só, A para E, B para E, C para E, é só copiar e arrastar. Aqui fica o que? Distância horizontal de C para E vezes seno do azimuth de C para E. Que é esse aqui. Agora aqui o y eu faço o que? Distância horizontal de A para E vezes cosseno do azimuth de quem? A para E. Tá certo? Então tem aqui, ó, coordenada ponto E por A, x de A mais o delta x de A para E. X de B é x de E, x de B, desculpa, x de E por B é igual a x de B mais o delta x de B para E. X de E por C é x de C mais o delta x de C para E. Y de A de E por A, y de E por A é igual a y de A mais o delta y de A para E. Y de E por B é igual a y de B mais o delta y de B para E. E por fim, x do y de E por C é igual a y de C mais o delta y de C para E. Então repare que os três valores, olha só, são os mesmos, tá? Então nós bastaria fazer por um, só que eu fiz pelos outros dois para poder conferir, tá? Então agora, comparando com o resultado, tá? Que eu copiei lá do AutoCAD, tá? Eu tenho essas informações, olha só. O x de E bateu e o y de E ficou aqui por 2 milímetros, tá? Que eu acredito que seja por arredondamento, tá certo? Então é a forma de se calcular, tá? Resolver um problema de 3 pontos, ou interseção angular a ré, ou recessão, problema de hipotenusa, tem vários nomes para isso. Uma das formas de se calcular é esta, tá? Tem outras formas, tá? Por exemplo, utilizando as fórmulas de Thienstra, que futuramente eu gravo um vídeo empregando essas equações, tá certo? Então é isso, espero que tenham gostado, um abraço, até mais.